Olá, tá começando mais um Psion Psicologia Online para você. Eu sou a Zora Viana, psicóloga e coach da Atitude Emocional. E eu sou a Letícia de Oliveira, psicóloga comportamental. Bom, o Psion, como vocês sabem, é uma série de programas que nós fazemos com temas diversos que você pode sugerir. Então tem vários para você conferir, se esse é o primeiro, né? A gente já falou sobre toque, zona de depressão, inveja das amigas. A gente fala de temas bem cotidianos, né? Deixando a psicologia um pouquinho mais próxima de vocês, né? Isso. Normalmente a gente lê algum livro de psicologia, alguma coisa, a gente fala, nossa, não entendi o termo, não entendi a análise, não, fica uma coisa bem distante. Então, a minha proposta e da Zora é trazer para vocês temas cotidianos de uma maneira mais fácil, numa linguagem mais fácil, né? E a gente espera que vocês gostem, que vocês deem um feedback pra gente, que vocês deem dicas de novos temas. Isso, pode comentar aqui, pode comentar lá nas nossas páginas no Instagram, no Facebook, né? Que a gente quer saber o que você tá achando e principalmente se inscreve aqui no canal, porque toda quarta-feira a gente publica um vídeo novo, né, Letícia? Com certeza. E o tema de hoje que a gente escolheu foi impulsividade, né? Eu sou impulsivo, conheço uma pessoa impulsiva, meu pai é impulsivo, e a gente ficou pensando assim, o quanto isso é relevante, o quanto isso afeta o nosso comportamento, o quanto afeta as nossas condições de vida, as nossas relações, o nosso trabalho. Então, em temas bem relevantes, eu acho que ele tá bem dentro, se encaixa bastante. Né? Então, para começar, eu queria te perguntar, Zora, o que define alguém impulsivo? Como que se define a impulsividade? Acho que tem alguns pontos muito relevantes no tema da impulsividade, né? Que o primeiro deles é entender que impulsividade, gente, não é espontaneidade. No psicodrama, a gente entende a espontaneidade como uma resposta adequada para aquela situação. Então, às vezes as pessoas falam assim pra mim, Zora, mas eu sou sincera, né? Eu falo o que eu penso na hora, eu acho que isso é ser verdadeiro. Pode até ser verdadeiro, né? Só que se fizer mal pro outro, não tá adequado. Tem razão. Né? Porque a gente tem que pensar na relação também. E é legal, a gente já falou disso no outro programa, que tem muita regra social. Regra social do eu não desisto nunca, isso é sempre bom. Né? Então assim, você vê aquele relacionamento ruim que a pessoa tá, não, mas eu sou guerreira, não desisto. Então até que ponto, né, isso é vantagem ou desvantagem? Não, eu sou verdadeira, eu sou sincera. No mundo de mentiras eu falo o que eu tenho pra falar pra qualquer pessoa. Então assim, bacana você ser sincera e você ser verdadeira. Só que você afetar o outro com o que você fala, com o seu comportamento, aí já tem alguma coisa errada. Então acho que a gente tem que pensar um pouquinho nessas verdades universais de comportamento, exatamente. Até porque assim, afetar o outro você vai afetar de qualquer jeito, né? O que a gente tem que tomar cuidado é pra não ficar agressivo. Né? E aí eu acho que está muito atrelada à impulsividade, né? Ela tem uma agressividade, né, por trás. Então, acho que uma das primeiras características da impulsividade é isso, é essa agressividade no que a gente faz, no que a gente fala. Um outro ponto muito importante que eu quero trazer para vocês na psicologia positiva, eles entendem que o nosso jeito de interagir com o mundo passa por um processo, por um filtro. E aí esse filtro ele começa no pensamento, vai para o sentimento, vai para a ação e vai para a interação com as pessoas. Na impulsividade não tem o pensamento, então é como se falhasse essa primeira etapa. Então a pessoa bate no sentimento e age. Também não tem muito filtro na interação. Sim. Né? Então é sentir e agir, sentir e agir. É como se os dois, começo e fim, se perdessem, né? Exatamente. Né? E aí, como eles se perdem, não é que eles não existem, eles existem. Aí o que acontece com o impulsivo, depois ele pensa. E aí quando ele pensa, nossa, eu não deveria ter feito isso. A culpa, né? Exatamente. E eu acho que é isso. Então a gente tem que pensar um pouquinho assim, o que diferencia impulsividade, sinceridade, né? Essa característica do eu não pensei pra fazer, eu tenho muita culpa. Eu acho que é bem bacana pra gente definir aí uma pessoa impulsiva. E até pra vocês repararem, acho que a dica em relação à definição da impulsividade é você perceber, será que eu sou impulsivo? Será que eu prejudico as minhas relações porque eu falo sem pensar? Porque eu já fico irritadiça com alguma coisa que acontece e já vou lá e devolvo, não consigo amadurecer isso dentro de mim para daí tomar uma decisão. E eu acho que uma coisa bacana pra gente pontuar
muitas vezes, uma resposta desproporcional, né? Então, eu tava nervosa, né? Imaginei que aquilo funcionaria de um jeito X, funcionou do jeito Y. Cheguei em casa, gritei, quebrei. Então, assim, será que tem uma conexão razoável o seu comportamento frente àquilo, a adversidade que você está levando? Então, acho que é uma coisa bem bacana pra gente pensar. Isso. E aí, Letícia, ajuda a gente a entender um pouquinho, né? Qual que é o perfil de uma pessoa impulsiva? Que eu acho que vai fechar com essa dica de autopercepção, sim, né? Sim, é bem bacana, porque a gente fala assim, nossa, o impulsivo é uma pessoa ruim, não pensa no outro. Eu acho que muito pelo contrário. O impulsivo é muito afetivo. Muito? É muita emoção, sentimento, né? Então, assim, o racional, a pessoa racional, ela é muito menos impulsiva do que a pessoa mais afetiva. Ela é praticamente nada impulsiva, nada né? Porque ela é mais calculista, analisa mais as coisas, né? Tem um jeito diferente de lidar mesmo, né? Com certeza. Então, eu acho que assim, um ponto bem importante é a impulsividade tem a ver com afetividade, com emoção, né? A pessoa tem aquele padrão de comportamento por emoção, né? Acho que o segundo ponto é baixa tolerância à frustração. Então, eu sou impulsiva frente àquilo que eu não planejei e não imaginei. Então, ou planejei e deu errado. Com certeza. Então eu tô no trânsito, alguém me fechou, eu desço e bato na pessoa que me fechou. Então assim, eu não tava contando que alguém ia me fechar. É claro que a gente não conta com isso, mas isso pode acontecer. Sim, né? E até pensando num exemplo, né, assim, menor, né? Que esse é bem intenso. Bem grave. Mas vamos pensar num exemplo menor. Você planejou chegar em casa, fazer uma refeição tranquila, né, de repente até fazer um programa específico, assistir um programa na TV. Aí você chega em casa, não tem o que você planejou na geladeira. Comeram. Aí você chega você até se esforça ali e se adequa. Aí você chega na sala, tem alguém vendo TV e você não consegue ver. Aí aquilo já tira você do sério de um jeito, inclusive é assim, né? Sim. Então quando desajusta ali, daí desestrutura muito, né? Então assim, a gente ficar frustrado com algumas questões é normal. Sim. Só que a reação frente a isso, né, que a gente tem que olhar. Então, alguém bater no meu carro, me fechar, é claro que eu vou ficar irritada e com razão. Acho até muito estranho quem não fica. Sim. Né? Não, tudo bem, bateu no meu carro e é como se não tivesse acontecido nada. Só que qual é a passividade? Passividade, né? E aí é outro extremo que também é preocupante, né? Que se for interessante pra vocês, a gente fala sobre isso em outro vídeo. Né? Então volta lá, escreve lá pra gente se você quer ouvir a gente falando sobre passividade. Isso. Só que a reação frente àquilo é meio, né, desproporcional. Sim. Então eu desço, eu brigo, eu grito, eu falo algumas coisas, acho que é uma coisa bem característica do impulsivo. Eu falo tudo aquilo que eu penso. Isso. E depois tem muito como pedir desculpa, né? Porque você fala pra pessoa, olha, você é um encostado, você não trabalha, e a pessoa de fato não trabalha, né? Então, a desculpa, a pessoa sabe que é verdade, que naquele momento você pensou efetivamente aquilo, né? E uma outra característica que acho que é uma terceira muito marcante do impulsivo é culpa. Né? Ele tem um aumento de adrenalina, uma baixa tolerância à frustração, uma afetividade, uma emoção muito grande, seguida de muita culpa. Culpa por que eu falei, por que eu fiz, por que eu briguei, aonde que eu errei. Então a pessoa, ela se responsabiliza até demais depois pelos comportamentos, né? Porque assim, gente, acho que o que vale aí, né? Outra dica pra vocês é, você já fez? Tá feito. Né? Então assim, a questão é o que eu vou fazer com o que está feito e o que eu vou fazer das próximas vezes, né? Eu acho que hoje o que a gente faz muito pouco é lições aprendidas. Com certeza. Né? A gente não para pensar quais são as minhas lições aprendidas desse episódio, né? Dessa situação, né? Eu assisti um vídeo de dicas como Psion. Poxa, qual é a minha lição aprendida? O que eu vou mudar a partir de hoje, exatamente. Né? Ah, não, porque eu li um livro, né? Ontem eu comi tudo que tinha em casa. Eu sou a pior pessoa do mundo. Não, e agora? E agora como você vai fazer? Qual é o seu planejamento para sair disso? Exatamente. Ao invés de você ficar se culpando, se criticando, né? E assim, acho que até uma dica bacana, quanto mais você se culpa,
mais aumenta a impulsividade, mais aumenta o erro. Então, porque fica um ciclo negativo, né? Exatamente. Então, assim, você fica se penalizando, se criticando, se sentindo a pior pessoa do mundo, vai ter uma oportunidade de descontar isso. Né? Uma oportunidade de se sentir, pelo menos momentaneamente, dono da verdade. Sim. Você age impulsivamente e reforça todo o ciclo vicioso. E aí você se distancia cada vez mais de alcançar a espontaneidade. Eu acho que é isso mesmo. Então, a gente está falando um pouquinho do perfil, né, do perfil impulsivo. Tem o passivo, que também nos preocupa. Eu acho que o intermediário aí seria o perfil assertivo. Exatamente. Que é claro, assim, tem um modelo perfeito de tudo, mas a gente está falando assim, a gente trabalha para melhorar nossos comportamentos. O passivo ficar um pouco mais assertivo, o impulsivo um pouco menos impulsivo, um pouco mais assertivo. Isso, o que seria assertividade, né? A gente também pode falar sobre assertividade no próximo tema, né? Mais detalhadamente. Mas é ter uma resposta adequada, né? Você não se prejudicar, mas não prejudicar o outro, né? No seu comportamento, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Eu acho que esse meio termo eu não levo o desaforo para casa, mas eu também não tenho uma reação desmedida. Isso, exatamente. Com aquela situação. E esse equilíbrio você encontra, né, num processo terapêutico, num desenvolvimento pessoal, né, num curso, num treinamento, né, lendo, né, assistindo vídeos. Então, assim, tem uma série de ferramentas que você pode buscar para encontrar, né, essa assertividade na sua vida, essa sua espontaneidade. Não fica achando que o mundo está perdido, porque não está. Existem profissionais que podem te ajudar, nós somos duas delas, mas tem um mundo de profissionais aí. A gente espera que esse vídeo tenha ajudado vocês, né? Comentem o que vocês acharam, se vocês são impulsivos, se vocês não são, porque assim a gente vai entendendo um pouquinho do universo, né? Porque assim, acho que uma coisa só pra encerrar, Zora, de novo, porque a gente fala muito, né? Tudo que eu penso, né, todas as análises que eu faço, eu não sei como funciona a Zora, eu preciso enxergar uma pessoa. Sim. Eu preciso enxergar aquele perfil, eu penso em vários pacientes, eu penso nas pessoas que eu conheço, eu penso em mim. Né? Eu acho que a gente desenhar um pouquinho das nossas experiências e descrever ajuda muito a fortalecer, né, essas dicas e entender o outro. Sim, com certeza. E quanto mais a gente se percebe, mais a gente percebe as pessoas, né, mais a gente vai tendo recursos para lidar com situações diferentes, né, porque o difícil no comportamento humano adequado, né, é porque cada hora, cada minuto é uma coisa diferente que a gente vive. E não tem regra, né, então aquela coisa assim, eu sou assim, farei desse jeito, a pessoa que fala que vai se matar, nunca se mata, tem ciúmes, né, tem um problema, não tenho ciúmes, não gosto tanto. Então a gente tem que fugir um pouco dessas convicções, dessas regrinhas sociais. Ninguém é igual. Ninguém. Por isso que a gente faz esse modelo de bate-papo, que na verdade é um momento para vocês, né, verem a gente conversando sobre, né, e além disso, né, vocês compartilharem conosco as suas experiências, suas angústias, né, o que vocês precisam de ajuda no dia a dia de vocês, tá bom? Então nós encerramos mais um Psion, né? Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreve para receber os próximos vídeos toda quarta-feira. Até a próxima, tchau!